Boa tarde, todos e todas. Estamos aqui iniciando a próxima etapa do webinar Implementando Juntos e Juntas a Adaptação Baseada em Ecossistemas, Ferramentas e Experiências. Na parte da manhã, a gente trabalhou a sessão temática 1. Nossa conversa foi sobre ferramentas para o desenvolvimento de capacidades em adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas. Conversamos sobre o processo de formação, sobre toda a comunicação, a capacitação e a multiplicação. Ouvimos depoimentos dos formadores, né, os chamados focos. Então, esse foi o nosso tema, né, o nosso diálogo, né, esse momento de compartilhamento da sessão temática 1. Agora, na parte da tarde, vamos ter a sessão temática 2, com o tema Integração de Mudança do Clima e ABE em planos municipais da Mata Atlântica, e depois a implementação de medidas de ABE. Nesta sessão, que vai se iniciar agora, com o tema Integração de Mudança do Clima e ABE, no contexto dos planos municipais de recuperação da Mata Atlântica, a gente tem uma estrutura da primeira palestra, que é o Estado da Arte, Perspectivas Futuras de Elaboração e Implementação dos Planos. A palestra 2, Como se faz a integração da mudança do clima e ABE nos planos, e um conjunto de depoimentos, Rio de Janeiro, Paraná e o estudo de risco. Então, esse é o nosso grande painel da sessão 2. Eu gostaria de destacar que a gente segue com a mesma dinâmica, os palestrantes vão ter esse momento mais expositivo, os convidados também em relação aos seus depoimentos, e ao final a gente abre para uma interação via chat do YouTube. Então, perguntas, considerações, vocês podem registrando no chat do YouTube no decorrer das apresentações. A gente tem uma equipe que está sistematizando todas essas perguntas e na hora da interação a gente abre para algumas colocações. Bom, vocês podem me perguntar, né? Pela manhã a gente teve um conjunto incrível de perguntas e em função, né, do nosso tempo e do nosso quórum, né? A gente chegou com quase 90 pessoas pela manhã, a gente não conseguiu contemplar todas as perguntas nesse momento síncrono aqui. Mas a nossa proposta é que essas perguntas que estão saindo no chat, a gente vai sistematizar, criar perguntas e respostas, né, um material com perguntas e respostas, e encaminhar para vocês. Falando em encaminhar para vocês, a gente vai disponibilizar aqui no chat do YouTube, já disponibilizamos pela manhã várias vezes, um link. Esse link é para cadastramento do seu e-mail, para que você possa ter acesso às informações dos materiais do projeto e também aos materiais do dia de hoje, ok? Então, vamos juntas e juntos. A primeira palestra, o Estado da Arte, Perspectivas Futuras de Elaboração e Implementação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Eu convido a Sandra Steinmetz, da Ambiental Consulting, para a sua fala. Tomara, Sandra, que eu tenha feito a pronúncia de forma adequada. Então, convido você para esse momento. Boa tarde, obrigada, não tem problema, o nome é complicado mesmo. Eu vou compartilhar minha apresentação e já agradecendo aí o convite do projeto, da GIZ, do Ministério do Meio Ambiente, sempre parceiros muito importantes para a gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está compartilhando? Está sim, só colocar em tela cheia agora. Pronto. Está ótimo. Com você, Sandra. Então tá, então vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses quase 10 anos aí, desde o primeiro plano, né? E como que a gente está hoje em relação aos planos municipais da Mata Atlântica.
Antes de entrar isso, só relembrando, né, que o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica ele foi instituído pela Lei da Mata Atlântica em 2006, e que ele prevê aí que os municípios que tenham plano da Mata Atlântica sejam, então, beneficiados com o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica. E que o plano ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Aí o decreto de 2008, que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, ele trouxe o conteúdo mínimo que o plano deveria trazer, né, com o diagnóstico da vegetação nativa, os principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação, as áreas prioritárias para conservação e recuperação e as ações preventivas ao desmatamento e destruição. E também a conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica. E, de novo, ele traz aí no parágrafo único que é imprescindível a aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, reforçando esse caráter participativo do plano, né? Então, o Plano da Mata Atlântica, ele traz, então, essas áreas e ações prioritárias, e aí é o município como um todo, né, tanto no ambiente urbano quanto rural, com objetivos específicos e metas factíveis para conservar os remanescentes de Mata Atlântica ou de outros biomas que estejam no município, aumentar a Mata Atlântica através da recuperação e diminuir as pressões aos remanescentes, incluindo as mudanças climáticas. E aí eu vou deixar essa parte de mudanças climáticas e a Bé mais para o Armin, que vai falar na sequência, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que conciliar com o desenvolvimento econômico e social do município e com a estrutura que o município tem, em termos de recursos físicos, né, operacionais, financeiros, de parcerias, e também de planos, programas e outras ações que existam no município. Então, foi feito aí um ciclo que é dividido em 4 etapas para elaboração do plano e implementação, né? Que eu não vou me alongar aqui. Isso daqui tá bem descrito no roteiro, tem um roteiro que pode ser, que está online, né? Depois eu vou mostrar até o site que a gente montou, né? O portal de planos da Mata Atlântica, que foi finalizado em 2017, publicado em 2017, esse último roteiro. Então, lá tem várias dicas e informações sobre os planos e sobre como elaborar e implementar. Aí, falando um pouco da linha do tempo, né, do que aconteceu durante todo esse tempo, desde de 2006, quando saiu a lei, né, e 2008, quando foi regulamentado o conteúdo mínimo do plano, as coisas vêm se desenvolvendo, né? Muitas vezes não no tempo que a gente gostaria, né? A gente gostaria que as políticas públicas ocorressem num prazo menor, mas as coisas vão se desenvolvendo dessa forma, né? Então, em 2010, começou a surgir, né? Surgiu o primeiro plano da Mata Atlântica, que foi o de João Pessoa, que foi, então, incentivado ali pela SOS Mata Atlântica e junto com a própria prefeitura, resolveram, então, fazer um primeiro plano, que foi uma experiência bacana e que até subsidiou a elaboração de outros planos depois de 2011, que foram de Caxias do Sul e Maringá, e também em 2011, 2012, o projeto demonstrativo, que era do Ministério do Meio Ambiente, já com a cooperação alemã, e dentro do projeto de proteção da Mata Atlântica 2, foram feitos alguns planos da Mata Atlântica de forma também a ajudar a elaborar o primeiro roteiro metodológico, lá em 2012. Então, tiveram o Gambá, e o ISA e a Miraserra foram as entidades, então, que colaboraram e criaram alguns planos, aí, ajudaram a elaborar alguns planos nas várias regiões do país. E no projeto, então, em 2012, também foi aí que a gente criou o portal
dos planos municipais da Mata Atlântica, né, para fazer uma mobilização e capacitação, inicialmente na região sudeste, mas depois, logo na sequência, devido à demanda, foi abrangido o Brasil inteiro. Então, esse portal, eu vou contar um pouco mais do curso no outro slide, mas ele, desde então, vem fazendo turmas do curso online para poder capacitar o maior número de pessoas com relação ao plano da Mata Atlântica. E aí eu coloquei aqui específico em 2013 o plano de Porto Seguro, porque foi o primeiro plano que inseriu a questão da mudança do clima e a ABE na sua elaboração. Acho que o Armin vai contar com mais detalhes isso, né? Em paralelo a isso, né, em 2012, 2013, desde sempre a SOS Mata Atlântica também vem apoiando, mobilizando e capacitando e fomentando os planos da Mata Atlântica. E em 2014 foi feito um programa mais robusto na SOS, que até hoje está ocorrendo, né? E uma outra iniciativa importante foi que, desde 2012, também a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, junto com a Associação de Municípios do Rio de Janeiro, vem apoiando aí, fomentando também a elaboração desses planos. Então, começou ali com 14 planos na região noroeste, depois foi para a região dos lagos, enfim, e eles vêm fazendo esse movimento no Rio de Janeiro. Mais para frente eu vou mostrar aí o observatório, que tem tido um impacto muito positivo dos municípios não só elaborarem, como implementarem os planos. Em 2015, né, depois da formação de formadores que a gente viu hoje de manhã, né, que a gente fez lá na Bahia, a gente, na sequência, incluiu a questão da mudança do clima e a ABE no curso online. Então, foi a primeira introdução dessa história dentro da metodologia de elaboração do plano. Foi muito bacana, então, esse é um resultado aí importante do projeto, já o projeto desde 2013, que vem apoiando também isso, no contexto do projeto atual da Mata Atlântica de Biodiversidade e Mudança do Clima. E aí, continuando, em 2014 também começou um movimento, que terminou em 2017, de elaboração de 9 planos lá no sul da Bahia, né, através de uma parceria entre a SOS Mata Atlântica e a Veracel, celulose, e o Gambá, mais como ONG regional. E em 2016, que foi publicado em 2017, teve a revisão do roteiro metodológico, então, para incluir, além de mudança do clima e ABE, também incluir outras questões que a gente foi aprendendo ao longo desse percurso aí de elaboração, capacitação e implementação dos planos, né? E em 2017 teve um marco importante também, que foi a inclusão no programa Município Verde Azul, que é um programa do Governo do Estado de São Paulo, que tem um ranking de municípios, de gestão municipal, que, entre outros critérios, incluiu o plano da Mata Atlântica. Então, a partir de 2017, passou a valer como pontuação o município ter o plano. Então, isso deu uma bela fomentada aqui em São Paulo, porque é um estado com muitos municípios da Mata Atlântica. Então, isso acabou gerando aí um movimento importante. E também, em 2017 para 2018, o governo o IMA, lá, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, colocou como uma condição para os municípios que têm convênio para licenciamento ambiental e gestão florestal. Então, para que o município mantivesse esse convênio, ele teria que elaborar o plano da Mata Atlântica e implementar até esse ano. Então, esse foi um outro movimento no estado de Santa Catarina.
E a ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios, né, dos órgãos municipais de meio ambiente, ela vem também trabalhando com isso, e mais fortemente em 2018 e 2019, com um projeto em parceria com a ONU, Meio Ambiente, que foi para fomentar isso nos 17 estados e, mais especificamente, 15 municípios, mas a ideia era sempre fortalecer os conselhos municipais de meio ambiente, para que levassem isso mais adiante, né? Dentro desses projetos todos, eu destaquei aqui o plano de Teófilo Otoni, que é o primeiro lá de Minas Gerais, né, que foi uma parceria interessante também com o IEF, que é o órgão estadual, regional, e o de Itapoá, que veio também nessa questão tanto do convênio do IMA, Santa Catarina, como do projeto da ANAMA. E a ANAMA, então, desde 2019, vai durar até o próximo ano, tem um outro projeto com recursos do Euroclima, que é o Articulando Agendas Globais desde o Local, e na outra sessão, na sessão 3, a Mariana deve dar o depoimento disso, que é exatamente para implementar algumas ações elencadas em planos da Mata Atlântica. E, por fim, aqui no Rio de Janeiro e no Paraná, foram elaborados os planos do Mosaico do Lagamar e do Central Fluminense, alguns municípios, através da contratação do projeto da Mata Atlântica, e já incluindo, então, a BE. Aqui só para falar um pouco do curso online, né, já são 14 turmas desde 2012, então, nos vários projetos, a gente sempre tem conseguido implementar turmas desse curso online, e no total a gente já tem 8.995 pessoas inscritas, sendo que 2.192 pessoas concluíram o curso, né, nessas 14 turmas, que equivale a 37% do total. Como mencionado hoje de manhã, né, os cursos online, eles têm uma evasão bastante grande, né, mas 37% até que é uma boa condição, porque também é um curso sem tutoria, enfim, semelhante ao de ABE. E a gente tem aí 1.190 municípios que concluíram, né, representantes de 1.190 municípios que concluíram esse curso. Então, é bastante interessante. Aqui tem um gráfico por estado. Dá para ver que, em termos de número de pessoas, né, São Paulo tem mais, mas quando a gente olha a porcentagem de municípios que realizaram, né, o Rio de Janeiro, proporcionalmente, tem mais, quase, né, 90% aí dos municípios que realizaram o curso, porque tem menos municípios no Rio de Janeiro. E aí a gente, olhando agora um pouco do observatório, né, quando a gente criou o portal PMMA lá em 2012, a gente criou junto um observatório dos PMMAs, que era para ficar ao longo do tempo monitorando o que estava acontecendo, né, em termos de planos elaborados e implementação, enfim. E aí a gente tem esse gráfico aqui, como que foi evoluindo ao longo do tempo a elaboração, né? Então, dá para ver aqui, eu separei por gestões municipais, né? Então, lá no começo foi a primeira gestão que foi realmente trabalhada, de 2009 a 2012, né? A gente terminou isso com cerca de 10 planos, depois de 2013 a 2016, com 55 planos, e depois, aí, a partir de 2017 a 2020, a gente acumulou aí a maior parte, né? Aqui não estão todos os planos, porque nem todos a gente tem a data que foi aprovado, né? Que isso daqui tem em relação à data que foi aprovado. Então, a gente começa aí com o primeiro, os dois primeiros períodos que a gente considera como um período de aprendizado, de efetivação de metodologia, de capacitação, né? E aí, um outro período que a gente está e que a gente acredita que vai manter a tendência até aumentar, de realmente dar um salto aí em termos numéricos de planos, né?
Então, aí vale o destaque, os órgãos estaduais, né, o Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, que realmente estão preocupados com isso e fomentando, então são os estados que mais têm planos, e atuação de algumas entidades e projetos, né, a SOS Mata Atlântica, os próprios projetos do Ministério do Meio Ambiente, como o governo alemão, né, e a ANAMA. Então, em termos totais, pelo que a gente levantou, obviamente que pode ser que esse número seja diferente, porque são muitos municípios, né, são mais de 3.500 municípios na Mata Atlântica, então é difícil a gente saber de tudo, né, então a gente conta com a colaboração das pessoas, e o que a gente conseguiu levantar até agora, né, foram 269 municípios em algum estágio de processo de PMMA, o que equivale a 8% do total, né? E a gente, no nosso observatório, a gente divide em 3 status, né? Na verdade, 4, que é o nenhuma ação, né? A maior parte, 3.273, em elaboração, são 63, elaborados, 137, e em implementação, 69. Aqui por região, né, a maior parte dos planos, eles estão na região sudeste, e aí a gente vale o destaque aqui em São Paulo, né, em termos numéricos, são 119 municípios já com algum processo de PMMA, e o Rio de Janeiro com 36, que é bastante representativo, porque o Rio de Janeiro tem menos municípios, né, e Santa Catarina com 56. Depois a gente tem aqui o Sul, né, então, Sudeste, que ganha, apesar de Minas Gerais ser o estado com o maior número de municípios, só ter 9 em processo, né, e a região Sul, que também tem muitos municípios, mas Santa Catarina aí que dá o destaque, né, a gente percebe que Rio Grande do Sul, que é o maior município da região Sul, só tem 6, né. E na região Nordeste, também tem poucos, vale destaque aqui 12 na Bahia, que entre eles aqui, né, concentrados principalmente aqui no Sul, e o Pernambuco com 7, que foram fomentados também com a ajuda do governo estadual de Pernambuco. E a região Centro-Oeste, são poucos municípios, mas mesmo assim só tem um hoje que tem o plano elaborado. Então, por estado, dá para ver aqui, né, que São Paulo, em termos numéricos, tem a maior quantidade, mas em porcentagem é o Rio de Janeiro que está na frente, aí, com quase 40% dos municípios do estado com o plano elaborado ou em elaboração, ou em implementação. Então, aí são os números de implementação, elaborados em elaboração, né, no total, então, em relação ao total de municípios, né, a gente, em implementação, a gente tem quase 2%, né, hoje, o que equivale a 3,51% da área total de Mata Atlântica. Então, ainda é pouco, né? Se a gente considerar os que estão em processo, né, nesses 3 estados, a gente tem aí quase 9,5% da Mata Atlântica, que equivale a 12 milhões aí de hectares. Então, nesse cenário todo que eu apontei, quais são os desafios e oportunidades? Então, o principal desafio é aquele que é inerente à gestão pública, né, principalmente dos municípios. A maior parte dos municípios que estão na Mata Atlântica, 70%, tem menos de 20 mil habitantes. Então, isso se reflete na gestão municipal, que é carente, né, de técnicos, de recursos, de capacitação, enfim, de toda essa série de coisas, e, inclusive, a gente tem o problema da descontinuidade das políticas públicas, né,
a troca de gestão, às vezes menos de 4 anos já troca a gestão e tem uma descontinuidade nessas políticas, né? E o Plano da Mata Atlântica não é diferente disso, né? Então, a gente tem o desafio aí da participação da sociedade civil, principalmente via Conselho Municipal de Meio Ambiente, já que é um plano que deve ser implementado, deve ser aprovado e implementado com o apoio do Conselho, como um desafio para a gente ver a efetividade dessa política pública. E as oportunidades são as de capacitação, né? Hoje a gente tem bastante gente capacitada e tem a possibilidade de continuar com isso, né? Tem esse fomento estadual, que é uma oportunidade de abarcar outros estados, com base nas experiências do Rio de Janeiro, que eu vou deixar a Renata dar o seu depoimento depois, mas de São Paulo e Santa Catarina também. Acho que elas são referências para que os outros estados também se envolvam nisso. Das ONGs, são várias, né, que estão envolvidas nisso. O privado também, né, a gente viu ali o exemplo da Veracel, mas tem o exemplo da Suzano, em Conceição da Barra, tem a Suzano vai fazer uma parceria com a SOS novamente para o ano que vem, fomentar mais planos, e os recursos internacionais também, né, e não só do projeto Mata Atlântica, mas esse projeto da gente do Euroclima, entre outros. E o fortalecimento dos fundos municipais. Acho que essa é uma oportunidade para sair um pouco do orçamento da gestão municipal e ter essa ferramenta que tem a governança do Conselho para poder implementar as ações de conservação. Então, o plano é uma oportunidade para fortalecer a gestão e a governança local e é fundamental para a conservação da Mata Atlântica e a efetivação da lei da Mata Atlântica, inclusive. Isso porque, assim, a gente tem hoje, a maior parte dos brasileiros mora na Mata Atlântica, né, assim, entre outros, mas as ações mais presentes dentro do plano são ligadas à criação e implementação de unidades de conservação, à implementação de corredores ecológicos, a adequação de propriedades rurais, e aí, em especial, a recuperação de APPs, né, de áreas de preservação permanente, e reservas legais, a melhoria e ampliação da arborização em áreas verdes urbanas, a conservação e recuperação dos mananciais de abastecimento público, e, de novo, fortalecimento da gestão ambiental municipal, incluindo o conselho e ações de educação ambiental. Tudo isso tem a ver com a biodiversidade, né, a conservação da biodiversidade, recuperação e os serviços ecossistêmicos, e, portanto, muito dos planos da Mata Atlântica são medidas de adaptação baseadas em ecossistemas. O plano da Mata Atlântica, então, ele é fundamental, não só para atingir as metas da lei da Mata Atlântica, mas também o Código Florestal, que, como eu falei, muito das ações que estão surgindo nos planos tem a ver com adequar as propriedades rurais, né? E tem a ver com o Acordo de Paris, e a gente tem aí uma meta de 12 milhões de hectares de restauração de florestas até 2030, e o plano da Mata Atlântica ele pode apontar essas áreas, então, para fazer recuperação. O desafio de Bonn, que reforçou essa questão da CDB, né, das metas de Aichi, mas também da COP, mas também acrescentou aí 5 milhões de sistemas agrícolas integrados, né? Hoje, na seção 3, vocês vão ver que os projetos aí de implementação que estão vinculados aos planos da Mata Atlântica são, muitas vezes, de agrofloresta ou outros sistemas aí para a recuperação das pastagens. Tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente está para começar aí a década de restauração de ecossistemas da ONU, quer dizer, a gente está, então, com muitas ferramentas e muitas oportunidades para poder trazer recursos para efetivar os planos da Mata Atlântica. E lembrando que o plano da Mata Atlântica ele é um plano local de biodiversidade, então ele pode cumprir com várias metas assumidas pelo Brasil e metas internacionais.
Bom, é isso. Tem muita. A gente tem o portal do pmma.etc.br. Lá tem várias informações, tem vários planos que foram publicados, estão lá na biblioteca. Tem o observatório, que a gente agora vai terminar de atualizar, né? A gente fez essa atualização para o projeto e agora a gente vai passar isso para o observatório lá. E agradecer aí todos os parceiros e projetos que viabilizaram sempre, desde 2012, essa tarefa aí, da gente continuar comentando os planos. Acho que é isso. Sandra, muito obrigada por sua apresentação. A gente percebeu, né, pôde compartilhar o caminho, né, do ponto de vista metodológico, com os passos, mas também a evolução, né, tanto do tempo quanto em quantidade na elaboração dos planos municipais de Mata Atlântica. Muito obrigada. Perguntas, considerações pelo chat do YouTube, e ao final da sessão a gente abre para as respostas e um pouco de interação. Muito obrigada. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de chamar o Armin. Eu não vou me arriscar em falar o sobrenome dele, apesar da gente se conhecer há mais de 10 anos. Ele faz parte da equipe do Projeto Mata Atlântica na GIZ e vai conversar com a gente, vai trabalhar o tema, como se faz a integração da mudança do clima e ABE nos planos municipais de Mata Atlântica. Armin, com você. Obrigado, Tatiana. Meu nome é Armin Deitenbach, eu sou assessor técnico da GIZ, do Projeto Mata Atlântica, e sou muito grato para poder compartilhar um pouco desse trabalho que temos feito nos últimos anos de integrar a ABE, que é o tema hoje, dentro dos planos municipais da Mata Atlântica. Aí sou grato também à Sandra, que com muita competência então já explicou o que é o plano municipal da Mata Atlântica. Né? São poucas pessoas nesse país que inspiram e respiram PMMA, e a Sandra definitivamente é uma delas. Eu vou compartilhar minha tela e só um momentinho. Estão vendo já alguma coisa? Sim, Armin. Só colocar em tela cheia agora. Tá. Então vamos ver como integrar então mudança do clima e adaptação baseada em ecossistemas em planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. O plano municipal da Mata Atlântica, PMMA, é um planejamento, e todos os processos de planejamento são estruturados em passos metodológicos que formam um ciclo. Inicia pela definição da estratégia para o planejamento, define os objetivos de desenvolvimento, né, que orientam o planejamento, passa pela busca de informações relevantes, que é o diagnóstico, avalia as opções de ações ou medidas que levam aos objetivos, escolha as opções consideradas mais adequadas por uma série de critérios e, saindo então do planejamento, implementa as ações ou medidas priorizadas e monitora e avalia a eficácia das medidas implementadas. E, se for o caso, inicia um novo ciclo de planejamento. Aqui à direita, que a Sandra também já mencionou, o roteiro para a elaboração e implementação dos planos municipais, né, que traz esse ciclo de planejamento também dentro do seu conteúdo. A abordagem da adaptação baseada em ecossistemas também é um ciclo. Né? E quando vocês vão ver os materiais didáticos da ABE, esse ciclo vai aparecer sempre, que está aqui no lado esquerdo da tela. Ele compreende a aplicação inicial da lente climática sobre a região, né, que vai ser aplicado à ABE, a avaliação dos riscos climáticos da região, ou se fazem presentes na região, identificação de medidas de adaptação, priorização e seleção das medidas de adaptação, e a implementação das medidas de adaptação e de medidas ABE, o monitoramento
ponto 5 aqui, né? Monitoramento e avaliação da eficácia das medidas ABE, e o início de um novo ciclo, se necessário. Como então casar esses dois ciclos, né? Bebendo da fonte do roteiro metodológico dos PMMAs e do material didático sobre a ABE, nós temos então esse passo inicial, né? A orientação estratégica prévia dos planos municipais, com a formação de um grupo de trabalho, sensibilização dos atores, né? A elaboração de um plano de trabalho e cronograma. E lembram, né, que o ciclo do ABE inicia pela aplicação da lente climática. Então, nessa orientação estratégica prévia, nós vamos aplicar a lente climática para saber, sem fazer neste momento grandes levantamentos, como é o clima atual na região e como será no futuro. Quais estudos já existem? Eles apontam impactos potenciais da mudança do clima. Os objetivos estratégicos do Plano Municipal da Mata Atlântica podem ser afetados pela mudança do clima. Quais áreas e quais setores parecem estar sob o maior risco climático? E quais ecossistemas estão presentes na região, ou no município, no caso? E quais atores estão preparados para entender os riscos climáticos e como lidar com eles, para sensibilizá-los e mobilizar como atores que participam? Então, ainda nessa fase inicial da orientação estratégica prévia, a lente climática leva à decisão do GT, do Grupo de Trabalho, se a mudança do clima é importante na região e deve ser considerado no Plano Municipal da Mata Atlântica. Próximo passo, diagnóstico da situação atual, né, onde o PMMA levanta os remanescentes da Mata Atlântica, avalia eles, né, avalia os vetores de desmatamento, destruição, da degradação, avalia a capacidade de gestão do município, os planos e programas já existentes, né? O ciclo ABE prevê avaliar o risco climático, né? Então, dentro desse diagnóstico da situação atual do PMMA, se levanta as ameaças climáticas e fatores de exposição, a vulnerabilidade dos sistemas de interesse, então aquilo que foi identificado como que esteja importante para o município, mas sob o maior risco, a capacidade adaptativa, impactos potenciais, e constrói disso o conceito do risco climático, ou seja, a probabilidade dos impactos acontecerem e a extensão dos danos que eles poderão causar. E aí tem algumas dicas, né? Por exemplo, o roteiro diz, não faça seu plano municipal sozinho, por que não junta alguns municípios e faça isso num contexto territorial, né? E na ABE também, né, a gente tem uma dica de olhar sobre território, não sobre uma unidade muito pequena, né? Aí usar os dados e mapas elaborados pelo projeto Mata Atlântica sobre os impactos potenciais biofísicos da mudança do clima na Mata Atlântica, que existe para todo o território da Mata Atlântica, pode ser utilizado, né? Mas levar em conta também a percepção das pessoas sobre a mudança do clima. E aí volto para o plano municipal. O ponto 0, né, que é uma coisa que não está tão explícito no roteiro, mas pode ser feito inicialmente também uma consulta pública sobre a percepção da situação da Mata Atlântica no município. Vai aparecer muita informação interessante. Da mesma forma, o risco climático pode ser avaliado também sob a ótica das pessoas que lá estão, que sentem a mudança do clima já acontecendo, né? E uma última dica, no estado dos ecossistemas e serviços ecossistêmicos, né, que são importantes no município, faz parte também. Na parte do plano de ação, né, o Plano Municipal da Mata Atlântica não diz que tem que estabelecer os objetivos, as áreas prioritárias e as ações prioritárias que devem ser feitas, né? E o ciclo ABE, então, diz que orienta para identificar e priorizar ações de adaptação
privilegiando medidas de ABE, nesse caso. E aí, para qualificar uma medida ABE, a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né? Nós vimos na palestra do Martin que a ABE é uma solução baseada na natureza, mas não é qualquer solução, é aquela que dialoga com a mudança do clima e com a adaptação. Ela tem critérios, o Martin apresentou isso rapidamente. Então, nós temos que, para qualificar uma medida ABE dentro do plano municipal, identificar as pessoas ou o público-alvo que será beneficiado, identificar o risco climático para o qual a medida deve fazer frente, está lá no diagnóstico, descrever os serviços ecossistêmicos que serão utilizados, descrever a ação de conservação, recuperação ou uso sustentável que será utilizada. É preciso também, num passo adicional, examinar o estado de conservação dos ecossistemas a serem utilizados e planejar medidas complementares para assegurar esses serviços ecossistêmicos se eles forem degradados. O passo de implementar, monitorar e avaliar as ações e medidas, né? Então, a gente vai ter que planejar como essas medidas serão implementadas, quem precisa ser envolvido nessa implementação. A pergunta anterior, são necessárias medidas complementares? Quanto custa e como será financiada a implementação? E uma vez prosseguindo com essa implementação, então, como medir a eficácia dessas medidas ABE? Então, quando a gente fala no roteiro do plano municipal dos indicadores para monitoramento, a gente precisa também pensar um pouco em indicadores específicos para as medidas ABE, né, para ver se eles cumprem aquilo pelo qual eles foram planejados. Então, como avaliar esses resultados, impactos? E uma pergunta também que já foi abordada aqui pelo Tiago, como comunicar essas realizações de ABE? E para isso, né, já foi apresentado rapidamente pelo Martin, né, o projeto Mata Atlântica traduziu a cartilha da Organização dos Amigos, Amigas da ABE, que chama-se Tornando Eficaz a Adaptação Baseada em Ecossistemas. Então, parâmetros para definir critérios de qualificação de medidas ABE, que eu trouxe agora há pouco, e entra também nos padrões de qualidade nos indicadores e como medir a eficácia de medidas ABE. Então, isso um pouco do arcabouço metodológico de como integrar a ABE dentro dos planos municipais. E nós vamos ter agora alguns depoimentos de quem já fez isso na prática. Volto para você, Tatiana. Muito obrigada, Armin, por compartilhar essa experiência com a gente. E, bom, então o convite é esse, né, de conhecer agora os depoimentos Rio de Janeiro, Paraná e o estudo de riscos relacionados à mudança do clima no Lagamar, em São Paulo. Para a gente começar o nosso painel dos depoimentos, eu queria destacar que esses depoimentos, eles serão feitos por alguns parceiros que participaram das atividades relacionadas à implementação, à mudança do clima e ABE nos planos municipais. E a nossa intenção com esse painel, né, dos depoimentos é compartilhar as lições aprendidas e quais as perspectivas de continuidade dessas atividades. Então, gostaria de convidar inicialmente o Fernando Matias, da empresa Masterplan, para falar sobre a experiência de elaboração dos planos municipais em 9 municípios da região serrana do Rio de Janeiro. E depois a servidora da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Renata Lopes, que coordena a elaboração e implementação dos planos municipais no estado do Rio de Janeiro. Então, convido os dois nessa sessão, né, dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica
no Rio de Janeiro. Fernando e Renata. Maravilha, Tatiana. Boa tarde a todos. Grato pelo convite. Vocês me ouvem bem aí? Renatinha, está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo aí? Sim. Boa tarde, Matias. Estou ouvindo bem, sim. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Podemos? Sim, com você. Sim. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Quero dizer que eu falo aqui hoje em nome da Masterplan, a empresa de consultoria que executou os 9 planos da Mata Atlântica aqui na região do Mosaico, e dizer que eu sou porta-voz de uma equipe muito maior, né? Uma equipe de consultores que trabalhou conosco nesse processo, e, é claro, também os atores locais, né, gestores e parceiros aí dos grupos de trabalho locais da Mata Atlântica, né? Então, eu queria dizer, Tatiana, que eu separei aqui, acho que 3 pontos de influência desse projeto, né, da elaboração dos planos aqui na região do Mosaico. Ela aparece numa esfera pessoal, né, de cada participante, assim, num nível mais motivacional e de estímulo, né, porque num período tão conturbado, né, para as questões ambientais, o incentivo para a elaboração de um instrumento tão importante como o Plano da Mata Atlântica, ele motiva, né, e acaba gerando um pouco do que a Sandra falou, que é uma expectativa de oportunidade, né, de como fazer a gestão da Mata Atlântica, trazer oportunidades para essa região tão importante aqui na região central da Mata Atlântica, né, no corredor central. A outra esfera profissional, né, porque não só os consultores, mas também os gestores locais e os participantes, os grupos de trabalho, puderam ter acesso a todo o conteúdo, né, de mudança climática, de mudança do clima, e todo o conteúdo de ABE, de adaptação baseada em ecossistemas, né? Então, foi muito rico, foi muito novo para muita gente. Então, toda a parte de capacitação, de interação, inclusive das atividades de campo, trouxe uma expectativa muito nova para todo mundo com relação à abordagem de ABE, serviços ecossistêmicos e, claro, no planejamento, né? Então, a gente sabe que os órgãos, né, e a gestão ambiental, ela, muitas das vezes, é pega pelo volume de afazeres, né? E muitas das vezes a gente esquece de planejar. E a elaboração dos planos aqui trouxe uma perspectiva de capacitação, não só sobre mudança do clima e ABE, mas como também sobre planejamento, integrando isso tudo, né? Como fazer a gestão voltada para potencializar os serviços ecossistêmicos, recuperar os serviços ecossistêmicos da sua melhor forma, com planejamento, né? Com planejamento integrado, regional, né? Dos 9 municípios da região do Mosaico, e participativo, que é o mais importante. E na esfera regional, como eu falei, governos e administração pública, de maneira geral, agora possuem um novo instrumento, né, uma nova visão sobre o território e uma nova proposta para esse território integrada, para maximizar aí, e minimizar os efeitos, né, potenciais da mudança do clima. Então, a gente recebeu hoje pela manhã a notícia de aprovação de 3 planos municipais, na verdade em trâmite, né? Um já foi aprovado, publicado no município de Nova Iguaçu. Outros 2 municípios também também já aprovou o seu plano municipal junto ao Conselho Municipal e estão tramitando. Então, dos 9 municípios que nós trabalhamos, 3 deles já aprovaram o plano municipal e já temos notícias de que outros municípios já estão em trâmite para aprovação. Então, isso nos deixa muito felizes, né, porque o trabalho concluído e podendo, de fato, fazer a diferença no campo da prática, que é o que mais importa, né, as ações voltadas lá no território para restauração, para recuperação de áreas, para potencializar as unidades de conservação, enfim, reservas legais, as APPs desse território. Então, todo esse planejamento hoje ele já está em posse dos gestores locais, dos conselhos municipais, e muito brevemente a gente já pode mensurar esse impacto positivo no território.
Então, basicamente é isso, a minha percepção sobre o tema. Acho que essa inovação, a questão da chegada da ABE e dos serviços ecossistêmicos foi muito bem vista, foi providencial. Então, hoje, o público local tem um vocabulário já próprio, voltado para já mais inteirado da questão da adaptação baseada em ecossistema. Então, agradeço mais uma vez ao Ministério do Meio Ambiente, à GIZ, né, em nome da Masterplan, de toda a equipe da Masterplan, e foi um prazer muito grande para nós apoiar a execução desse trabalho. Então, fico aqui à disposição para novas considerações. Obrigada, Fernando. Olha, a Sandra já escreveu aqui, depois me passa os que já aprovaram para atualizar no observatório. Então, passa as informações para a Sandra. Maravilha. A Renata, pela secretaria, pilota isso, e aí ela vai atualizando com os municípios e passando para o Ministério, para a Sandra aí. Obrigada, Fernando. Renata, agora com você. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos novamente. Obrigada aí pelo convite, a todos os parceiros. Muito empolgada com esse encontro. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Minha luminosidade aqui não é a ideal, mas é a possível nesse tempo de home office. Vou falar um pouquinho, agradecer muito a fala do Fernando Matias, principalmente destacar o aspecto da capacitação, né, o que é fundamental no estado do Rio de Janeiro para os gestores municipais, ter o conhecimento, ter novos conhecimentos, absorver, né, no seu planejamento, o planejamento, né, então, no pensamento do espírito público, planejar os 4 anos, os próximos anos, enfim. E o Plano da Mata Atlântica veio dentro do estado do Rio de Janeiro com esse diferencial, né, de trabalhar de forma regionalizada, planejar territórios e regiões com o incentivo da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Nós desenvolvemos, como já foi falado, em 2 regiões, os planos da Mata Atlântica, no norte e noroeste fluminense, 14 municípios, e 10 municípios na região Lago São João. Esses municípios do estado do Rio de Janeiro, eles ainda não possuíam a abordagem da adaptação baseada em ecossistemas. Porém, com o convite e parceria com o Ministério do Meio Ambiente e a GIZ, a gente teve a oportunidade de fazer, né, o curso de capacitação. Então, eu sou uma fofa, literalmente. Com isso, a gente trabalhou internamente, né? Eu levei os aspectos, a metodologia, o roteiro, todo esse material que está sendo disponibilizado para quem está nos ouvindo, para quem está vendo. É muito interessante a leitura, né? Se faz necessário inserir isso em outros instrumentos de planejamento. Então, como é que o Estado do Rio de Janeiro decidiu atuar, né? Trazendo a ABE para as novas regiões. A gente já tem hoje em dia no Rio de Janeiro 2 novas regiões com recurso aprovado. A previsão é que esses planos dessem início à elaboração nesse ano de 2020, mas por conta da pandemia a gente teve que alterar nosso cronograma de execução. Esses municípios seriam municípios da região serrana, 14 municípios, e 12 municípios da região do Médio Paraíba. Por uma questão também de limitação orçamentária, a gente busca outros parceiros para poder realizar os planos da Mata Atlântica e a gente compartilha as metodologias. Então, o que foi aprendido, né, pelos técnicos do estado do Rio de Janeiro, a gente acaba passando para os municípios para que isso possa ser replicado. Então, com isso, a gente estimulou a agência, a GEVAP, né, a Associação para a Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, do Rio Paraíba do Sul, a GEVAP, para que fossem desenvolvidos também os planos da Mata Atlântica na região do Guandu, na RH2. E em algumas reuniões de trabalho a gente passou a metodologia, a gente explicou o que seria a ABE. O mais interessante é que no estado do Rio de Janeiro a gente está levando essa abordagem metodológica não só para os planos municipais da Mata Atlântica, né, mas também para os planos de manejo das unidades de conservação. Então, eu acho que é um ganho fantástico e que só traz benefícios para todos, né? O que a gente quer chegar, né? O que a gente quer fazer aqui como técnicos e é conciliar todos esses trabalhos, né? Todos esses esforços. Então, a gente tem aí o desenvolvimento de algumas políticas públicas importantes, como o grande projeto de reflorestamento,
e também de conservação da biodiversidade, com relação à criação de novas unidades de conservação municipais, levantamentos, né, a lista de fauna e flora do estado do Rio de Janeiro, que a gente está pensando já em atualizar, e tudo isso trazendo para dentro do plano da Mata Atlântica e tirando ações que estão já apontadas nos planos da Mata Atlântica existentes para que sejam executadas. Não satisfeitos com isso, que já é muito trabalho e tem a questão da limitação orçamentária, né, os nossos recursos eles também são escassos, a gente tentou dar um apoio, um aporte para que o município conseguisse valorar os seus planos da Mata Atlântica. Então, a gente inseriu o Plano Municipal da Mata Atlântica como um item, né, um critério dentro do ICMS ecológico. Então, o município que possuir o seu Plano Municipal da Mata Atlântica, ele acaba ganhando um bônus, ou seja, né, nesse bônus mais recurso que pode ir para o município e, consequentemente, executar as ações previstas no plano. Acredito que isso foi muito importante, assim, o feedback que nós tivemos dos municípios nesse ano de 2020, mesmo com a pandemia, porque as avaliações são feitas com relação às atividades de 2019. A gente teve a oportunidade, eu até passei para a Sandra, né, as atualizações dos status e tal, de como é que eles estavam, porque a gente recebe essas informações de uma forma através de relatórios e tal, e a gente acabou percebendo que os municípios, sim, estão mudando a sua visão de planejamento, estão pegando as ações dos planos, estão buscando parceiros para que elas sejam executadas, e ficaram extremamente felizes com a colocada do próprio plano da Mata Atlântica com um peso, né, de ser um indicador, de ser um critério para se ter dentro do ICMS ecológico e conseguir mais recursos. Então, dentro do ICMS ecológico, o município que possuir o seu plano municipal da Mata Atlântica, independentemente de ter medidas ABE ou não, ele ganha uma bonificação de 0,5% a 1%. E como a nossa equipe técnica é muito inconformada, a gente já está pensando em bonificar um pouco mais isso, talvez seja somente lá para 2022, dar um plus no bônus com relação às medidas ABE que forem executadas em cada plano municipal da Mata Atlântica. Basicamente, eu acho que é isso, né? A nossa conversa seria um pouco rápida e seria mais para apresentar, né, onde nós estamos e como nós conseguimos conciliar essa questão das medidas ABE dentro dos planos da Mata Atlântica. E o Estado do Rio de Janeiro se posicionou dessa forma, englobando, né, a metodologia para os próximos planos que vão ser elaborados com recursos do Estado, incentivando, estimulando parceiros para que elaborem com a mesma metodologia, e dessa forma a gente passa a metodologia para eles. A gente avançou, né, não só nos planos municipais da Mata Atlântica, mas em todos os planos de manejo de unidades de conservação que receberem recursos da Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, vai ter que ter a abordagem metodológica da ABE, da mudança do clima, e bonificamos os municípios que possuem os planos municipais da Mata Atlântica. O mais legal é que esses planos que o Fernando Matias, né, mencionou, os 9 da região do Mosaico Central Fluminense, que é o objeto do projeto de biodiversidade Mata Atlântica, ele já tem algumas ações de recuperação sendo contempladas no projeto de reflorestamento nosso, ou seja, o plano ainda é em elaboração, já com as suas áreas apontadas e já com algumas ações amadurecidas, ele já foi objeto de estudo do Estado para que as ações começassem a ser executadas. Então é isso, eu acho que é uma boa experiência. Se eu pudesse dar uma palavra para todos os amigos dos outros estados, dos nossos colegas técnicos aí, não desistam, o desafio é muito grande, a descontinuidade é um complicador, né? Então, eu estou falando isso agora em janeiro. Eu tenho um mês que eu vou ficar ligando para todos os meus somente 92 municípios, né? Como diz a Sandra, são poucos municípios, então são somente 92. E a gente passa para esses novos gestores, para os prefeitos e para os secretários, a importância do planejamento, a importância do que é um plano municipal da Mata Atlântica, de pegar ele e executar essas ações. Muito obrigada, Renata. Bom, antes de passar para o próximo depoimento, eu vou dar uma olhadinha no nosso chat, tem alguns comentários. O primeiro que eu vou ler vai ser do Marcos Pinheiro.
Muito obrigado, foram boas dicas. Ele está buscando avançar nos planos municipais de Mata Atlântica com o Cerrado, né, e agradece as dicas. O Renato Cunha também fala que temos que reforçar a elaboração e implementação dos planos municipais de Mata Atlântica, e a Vanessa Messias comenta que alegria encontrar Renato e Fernando nesse encontro, parabenizo a fala dos dois, a implementação dos planos, com esse bônus das medidas de ABE, tem muito a beneficiar nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, depois desses comentários do chat, eu gostaria de convidá-los e convidá-las para a gente fazer uma pequena viagem, vou compartilhar minha tela, uma pequena viagem do Rio de Janeiro para o Paraná. O nosso próximo depoimento, a dupla, né, de depoimentos, vai ser sobre o tema Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica no Paraná. E quem vai compartilhar com a gente é o Fernando Alegretti e a Gisele Sensegolo, do consórcio Eco Marumbi. Fernando e Gisele. Boa tarde, Fernando falando. Só destacando. Olá, boa tarde. Ok, estamos ouvindo bem. O foco dessa rodada de depoimentos é sempre lições aprendidas e perspectivas de continuidade, e eu sei que vocês, né, vão trazer uma ênfase na fala sobre as experiências de elaboração dos planos em 7 municípios do litoral do Paraná, com essa abordagem de ABE. Então, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado. Obrigada, bem, boa tarde a todos. Acho que eu vou falar primeiro, né? Fernando daí complementa. Por favor. Eu sou Gisele Sensegolo, bióloga, né? Fiz a coordenação junto com o Fernando e mais uma equipe técnica dos 7 planos da Mata Atlântica, os PMMAs de todos os municípios aqui do litoral do Paraná, né? No Lagamar. Eu acho que o grande diferencial, no caso da elaboração desses planos da Mata Atlântica, foi realmente a questão da inserção dessa lente climática, né, na avaliação das potencialidades, dos riscos e das perspectivas, né, de conservação e recuperação da Mata Atlântica em toda essa região, né. O que a gente verificou é que, por exemplo, a maior parte desses municípios ou dos participantes, assim, com raras exceções, não tinham conhecimento, não tinham percepção dessa questão do risco climático, né, em relação aos seus municípios, ao seu território, né, e suas potenciais consequências em termos de futuro próximo, né, e trazer essa modelagem, toda essa discussão, todo esse processo de construção com eles em relação a esses cenários do clima, trouxe uma nova perspectiva e importância para a elaboração dos planos, né? Então, muito além de uma interpretação da questão dos serviços ecossistêmicos, dos ecossistemas ali disponíveis e já mais ou menos conservados em cada região, né? Trouxe toda uma perspectiva desses riscos e necessidades e importância da questão da ABE, né, para a manutenção da qualidade de vida das pessoas e do ambiente nesses 7 municípios, né. Então, o que a gente viu é que isso agregou muito valor nas discussões, né, e uma visão mais estratégica do que as pessoas tinham anteriormente em relação à Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. Fernando? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, Gisele, obrigado a todos pelo convite. Eu queria agradecer inicialmente pela participação do PMMA aqui no Paraná. Eu acho que foi uma experiência bastante interessante em termos da equipe toda. O consórcio Eco Marumbi é composto por 5 empresas, vários técnicos. A gente fez um trabalho bastante detalhado aqui nos 7 municípios do Paraná. Eu acho que é importante a gente ressaltar a nossa experiência enquanto consórcio, no sentido das dificuldades, dos desafios de efetivamente, primeiro, criar todo um processo de mobilização. Eu acho que a Sandra colocou muito claramente isso,
a questão da descontinuidade dos municípios, a questão da criação dos próprios desafios de participação. Enfrentamos tudo isso também, obviamente, no Paraná, e foi muito interessante a forma do amadurecimento, como a comunidade foi progressivamente se amadurecendo e entendendo a importância, primeiro, do PMMA, depois do entendimento da questão climática e, terceiro, da questão da ABE. Todas essas informações, é importante ressaltar que o PMMA não é um instrumento muito comum de planejamento, né? As pessoas estão acostumadas a planos diretores, planos de manejo e outras formas de planejamento, mas o PMMA é ainda um instrumento em construção na maior parte das gestões públicas e nas participações comunitárias. Então, é muito importante que, quando você chega com esse mecanismo de planejamento, inclusive inovador e diferenciado, com a questão, por exemplo, da lente climática, com a questão da própria ABE, que são conceitos muito novos, você está permitindo efetivamente um pensar diferente para o território, uma avaliação diferenciada e um entendimento diferenciado. Agora, eu gostaria de focar um pouquinho de como foi a nossa experiência efetivamente na conexão dos PMMAs aqui do litoral do Paraná com relação aos instrumentos possíveis de gestão local. Porque, veja, o PMMA, como a Sandra colocou, ele precisa, ou ele depende de uma articulação local para que, por meio de planos diretores, por meio de planos de drenagem, por outras formas de participação ou de implementação, para que sejam executadas. No caso específico nosso, tinham 2 municípios, Paranaguá e Matinhos, aqui do litoral do Paraná, que estavam com planos diretores em implementação, em revisão para fins de implementação. Então, foi muito interessante, porque nós conversamos com as empresas que estavam elaborando esses planos e também discutimos com os técnicos das prefeituras que estavam buscando fazer essa integração entre o PMMA de cada um desses municípios e os municípios. Foi muito interessante essa discussão e, de novo, um pouco daquilo que a Gisele falou, um desconhecimento das ABE. Quer dizer, você precisa efetivamente ter uma discussão bastante complexa com os técnicos das empresas de consultoria que estão elaborando esses planos, de forma que eles consigam efetivamente incorporar tecnicamente esses aspectos nos planos diretores ou nos instrumentos. Naqueles municípios que os planos diretores já estão finalizados, com revisão futura, as prefeituras locais buscaram, por meio do PMMA, que a gente estava trabalhando, buscaram identificar alguns pontos que, quando fizesse processo de revisão, eles pudessem ser incorporados. Ou, alguns programas locais, dependendo do PPA, quer dizer, do PA, quando você faz essas alterações, as alterações orçamentárias, você pode efetivamente colocar ações do PMMA no orçamento municipal. Agora, um aspecto importante para finalizar a minha fala é o que está acontecendo em Antonina com relação à revisão da lei do ICMS ecológico, que tem um pouco a ver com o que a Renata falou, que eu achei muito interessante, esse aspecto de bonificação. A partir do momento que você bonifica o município por uma ação específica sugerida pelo PMMA, você está fazendo um processo interessante. O que acontece aqui no Paraná com relação ao ICMS ecológico? É um recurso que é arrecadado e acaba indo para o orçamento do município. Não que o orçamento do município já é um orçamento limitado, não que é importante esse recurso municipal para o município, do orçamento ICMS ecológico, só que ele não tem uma função específica de conservação. O que está acontecendo em Antonina? Capitaneado pela SPVS, que é uma ONG local, eles estão mudando essa legislação, de forma que o ICMS ecológico, os recursos arrecadados da conservação sejam usados efetivamente para a conservação, e não para outros temas. Então, essa ligação, o PMMA, então, o que fez em Antonina? Identificou as áreas mais importantes para a conservação. E agora, com certeza, o ICMS ecológico, com essa lei modificada, vai poder efetivamente implementar ações recomendadas pelo PMMA, outras ações que a sociedade local possa ter identificado. Então, essa correlação, essa ligação entre o PMMA e os municípios, as ações municipais, sejam ações específicas como essa que eu mencionei, sejam revisões dos planos diretores, eu acho que é o grande instrumento para você efetivamente implementar os PMMAs de forma bastante organizada no futuro.
Eu acho que é isso nesse momento e fico à disposição para comentários futuros. Obrigado. E nós queríamos agradecer a oportunidade, né, de participar de um processo como esse, tão estratégico para toda essa região, né, do litoral do Paraná, e a gente tem a esperança aí que os novos prefeitos, né, com as suas equipes, deem continuidade. Poucos municípios ocorreu a reeleição, né, aqui no litoral do Paraná. Então, a gente está um pouco na expectativa do que vem agora aí com as mudanças das forças políticas locais, né, nesses municípios que teve as trocas, ok? Muito obrigada. Estamos à disposição. Muito obrigada a todos e a todas. Bom, vamos partir para mais uma rodada de depoimentos. O tema agora é os estudos de riscos relacionados à mudança do clima no Lagamar, em São Paulo. Quem é o nosso convidado é o Marcel Santana, da NeoUrbis. Gostaria de convidá-lo para esse momento. Aproveito para destacar que o Marcel desenvolveu um estudo de análise de risco relacionado à mudança do clima na região do litoral sul de São Paulo, no Mosaico Lagamar. E a gente convida, Marcel, para que você possa falar das lições aprendidas e perspectivas de continuidade. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. Especial agradecimento ao GIZ e à MMA que estiveram acompanhando a gente no desenvolvimento desse trabalho. Como a Tatiana falou, eu estou falando aqui em nome da consultoria NeoUrbis e Niras IP Consult, para trazer um pouco de um relato do que foi esse estudo sobre a questão de mudança do clima na região do Lagamar Paulista, né? Cujo objetivo principal era trazer alguns subsídios de qualificação justamente desses futuros planos da Mata Atlântica, ou planos de manejo e planos diretores, porque o estudo visou justamente tentar integrar essa questão da visão técnica, né, com a questão da modelagem das projeções climáticas, com a percepção dos atores locais, tentar trazer esse colóquio da leitura da comunidade do seu território, então juntar essas duas faces do conhecimento, né. Com isso, a gente conseguiu construir uma espécie de uma leitura, primeiro sobre quais sistemas de interesse aquela comunidades entendiam como prioritários ou críticos, tendo em vista as mudanças do clima projetadas ou já identificadas, né? É uma região muito preservada, mas que já se identificam uma série de fenômenos de mudança. Com isso, tentar identificar os impactos, né, derivados dessas ameaças climáticas. E, por último, também já chegou a se prospectar possíveis medidas de adaptação e medidas de adaptação ABE, né, baseadas em ecossistema. O projeto foi muito interessante no sentido dessa essência, de tentar qualificar estratégias de planejamento através da construção de cenários de mudança, né? Então, a gente não pode falar numa certeza do que vai acontecer com o clima, mas a gente pode falar no desenho de alguns cenários, tendo em vista os sinais de mudanças climáticas que a região, que já são identificados na região, ou que são projetados para aquela região. Isso foi muito interessante, porque foi um processo que envolveu discussão com gestores municipais, técnicos, atores da própria comunidade, de vários grupos, né, sociais, de vários movimentos sociais. Então, a gente conseguiu fazer esse debate nesse nível. A partir dessa construção, desse entendimento desses sinais climáticos, esses atores conseguiram se manifestar em relação ao entendimento dessas ameaças, que ameaças climáticas são essas, e quais sistemas estariam expostos a essas ameaças identificadas ou projetadas. Em especial tentando chegar a um entendimento de quais sistemas seriam prioritários, tendo em vistas essas características climáticas da região. A partir daí, então, eles conseguiram elencar, não só do ponto de vista de sistemas ecológicos, mas também em relação a sistemas socioeconômicos, essas áreas de interesse para intervenção e para aprofundamento do debate. A partir daí, então, a gente conseguiu construir um quadro das vulnerabilidades desse território, tendo em vista esses sistemas de interesse.
que foi finalizado justamente com a tentativa de se prospectar medidas de adaptação e de adaptação baseada em ecossistema para superar essas vulnerabilidades do meu território, tendo em vista a mudança do clima. Como lições aprendidas deste processo, eu acho que tem algumas questões que valem um destaque até para as possíveis novas intervenções nesse sentido, ou até desdobramento desse processo para a própria região. O primeiro ponto é que os atores locais possuem uma percepção, assim, muito, como que eu vou dizer, apropriada, muito poderosa sobre o território. Eles vivem naquele território, estão naquele território há décadas, alguns há várias décadas. Então, eles já têm uma percepção do que está ocorrendo e quais sinais eles identificam ao longo dessa vida. E esse, digamos assim, esse marco zero do que está acontecendo hoje para a gente de começar a dialogar com as projeções futuras é essencial. Então, esse ponto foi um dos pontos essenciais desse trabalho. Tentar entender na visão da comunidade local, na visão dos stakeholders locais, qual é o quadro atual e como esse quadro pode ser complexizado com as projeções que vêm para esse território. Um segundo ponto que foi muito interessante trabalhar com eles, todo mundo, quando a gente fala em projeções de mudança do clima, já pensa que eu vou estar com um diagnóstico pronto, vai acontecer isso, a temperatura vai acontecer isso, a chuva vai ser tal em tal lugar, e a gente sabe que não é bem assim, né? Quando a gente fala em projeção, justamente são modelos que tentam prever alguns cenários. E então a gente partiu para uma discussão de trabalhar com essa incerteza dos cenários futuros, desses cenários futuros. Então a gente passa a trabalhar com essa comunidade com a lógica de sinais. Eu não sei quanto vai aumentar o clima, quanto vai aumentar a temperatura da localidade, mas pelo histórico da temperatura e com base nesse histórico, os modelos projetam um aumento ainda maior. Então a gente começa a trabalhar com eles com um sinal. Eu não tenho a precisão se vai aumentar 2, 3, 1 ano, mas eu tenho a precisão que vai aumentar essa temperatura. E aí, nessa faixa de imprecisão, a gente tenta entender um pouco o que pode acontecer com aquele dado território. E eu acho que uma última lição apreendida também com esse trabalho foi que, por mais que a gente esteja evoluindo muito na nossa noção de ciência, né, eu acho que a gente ainda tem uma série de cacoetes científicos que a gente tem que estar atento. Nesse trabalho a gente identificou até um certo conflito, porque a essência do trabalho era tentar juntar a percepção desses atores locais, né, de quem domina o dia a dia com o território, com essa visão científica. Então também foram chamados professores, técnicos, para fazer esse debate. E surgiu em vários momentos esse conflito da propriedade, digamos assim, da propriedade da visão, né? O modelo matemático está falando isso, mas a população está falando isso. Mas a população não entende. Mas esse modelo matemático não corresponde à realidade do que a gente percebe aqui. Então, esse conflito gerou também um nível de interação dos atores muito interessante no sentido de é necessário essa tentativa de superação dessas diferenças para a gente conseguir, inclusive com o meio da ciência, superar algumas lacunas de entendimento do território. Nem tudo a ciência vai dar conta, essa ciência mais estrita nessa modelagem, vai dar conta de superar, mas justamente nessa interação com os atores locais podem vir algumas luzes para como abordar essas questões, né? Eu não quero me alongar, a nossa experiência, a perspectiva é que essa experiência, como eu falei no início, dê uma base para a qualificação de futuros projetos na região, dos planos de Mata Atlântica, dos planos de manejo, justamente porque ela conseguiu estabelecer alguns cenários na perspectiva da mudança do clima e também das mudanças que já estão acontecendo nessa localidade. Obrigado. Muito obrigada, Marcel, pelo seu depoimento e pela experiência também, né, com o estudo de riscos. Bom, queria dar uma olhadinha no chat de novo. Eu peço desculpas para o Almir, que na primeira rodada dos comentários eu não contemplei o comentário dele. Ele traz aqui que o PNA, na prática, pouco muda, né, e relaciona com esse apoio, a adesão dos prefeitos e vereadores, ou seja, o poder público, seja
legislativo, executivo local. Então, é uma fala que foi reforçada pelo Almir. E o debate avançou aqui no chat, assim, a gente traz a transparência, né, do que está acontecendo no chat, na medida do possível, né, são 70 e tantas pessoas com suas falas. Aqui tem uma fala também, está aqui como Ambiental TV, a implementação do PNMA passa pelo apoio da opinião pública e o Conselho Municipal tem um papel fundamental nisso. Também essa Ambiental TV mostrar a importância da conservação para a qualidade de vida das pessoas, esse é o papel de todos. Então, esses comentários que eu não havia citado anteriormente. Bom, gostaria agora de convidá-los e convidá-las para esse momento de interação, né, a partir do conjunto das falas. Estou compartilhando aqui minha tela. Vou só resgatar aqui a nossa sessão temática 2. E para iniciar esse momento de diálogo, eu gostaria de começar com algumas questões que foram voltadas para Sandra. E depois a gente faz algumas questões para o Armin e o que eu chamei de ping-pong, né, perguntas e respostas em relação aos depoimentos. Nesse sentido das primeiras perguntas voltadas para Sandra, temos uma pergunta aqui. Um dos desafios dos planos municipais de Mata Atlântica parece ser a descontinuidade das políticas e governos, como Sandra comentou. Como é possível ancorar o plano em outras instâncias da sociedade e evitar tanta descontinuidade? Sandra, com você. Então, tem a ver um pouco com a discussão ali do chat, né, também, da questão da implementação. A gente tem lá no mecanismo, né, retomando o mecanismo tanto da lei quanto do decreto de aprovação pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. A ideia é reforçar esse conselho. Então, à medida do possível, que o conselho ele tenha uma ampla participação da sociedade civil e que ele se fortaleça e seja não só a governança para aprovação, mas também para monitoramento e avaliação dessa política pública. A outra questão é mostrar o vínculo, e aí eu acho que a questão da mudança do clima e da BE reforçam isso, da importância da conservação, né, da importância, no caso da Mata Atlântica, ou se for de outro, em município que tenha mais de um bioma, né, por exemplo, Mata Atlântica e Cerrada, né, então o Plano Municipal de Biodiversidade, a importância da biodiversidade e da conservação dos ecossistemas para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, enquanto a gente não faz esse link e deixa claro isso, como é importante isso para a qualidade de vida das pessoas e como isso vai ser cada vez mais importante, né, nesse cenário de mudança do clima, a gente não ganha opinião pública, e nenhuma política pública é implementada sem a opinião das pessoas a favor, né? Então, a gente tem que, sim, dar conta de sair da esfera técnica, né, e ir para uma esfera de conscientização das pessoas da importância de conservar. Enquanto a gente não fizer isso, dificilmente a gente vai ter uma política dessa implementada. E para dar continuidade também na implementação, a gente tem muito recurso, né? Não só do governo federal, dos governos estaduais, mas também, e não só do ICMS ecológico, né? Tem outros recursos, inclusive internacionais, mas a gente precisa ter uma política pública local, o Plano da Mata Atlântica é isso, para poder obter esses recursos, né? Então, isso tem que ser mostrado também, ele como uma possibilidade de obter recursos para melhorar a qualidade de vida da cidade. Acho que é isso. Obrigada, Sandra. Temos uma outra pergunta. Acho que todos concordam ser um instrumento muito importante, mas muitos deles parecem não sair do papel enquanto outros decolam.
Quais as chaves do sucesso dessas experiências? Quais os principais aprendizados para evitar que os planos fiquem no papel? O ABE pode ajudar? Então, acho que eu juntei um pouco nessa na resposta anterior, mas então reforçando, acho sim que qualquer política pública ela só sai do papel se tiver um reforço da sociedade civil, né? Porque muitas vezes a gente fica muito na esfera do técnico, do secretário que está lá, que tem esse viés de conservação, e aí quando muda a gestão se perde. Então, se a gente não tiver esse reforço da sociedade civil que vai continuar, né, depois, quando troca a gestão, a gente tem a descontinuidade e aí vira um plano de papel ou engavetado na próxima gestão. Então, tem que ter esse reforço e essa mobilização da sociedade. E atrelar, talvez, a outros planejamentos do município, né? Em alguns municípios, isso tem sido atrelado ao plano diretor municipal, né? Quer dizer, o plano da Mata Atlântica faz parte do plano diretor, isso pode ser importante, né? Tem alguns municípios que entendem a questão ambiental, então, por exemplo, falaram, né, de Antonina, de ter o ICMS ecológico voltado para a conservação. Então, tem alguns municípios que estão legislando nesse sentido, então, fazendo uma lei municipal que fala que o ICMS ecológico tem que ir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Então, aí ele já é direcionado para alguma questão de meio ambiente. Então, tem algumas formas disso acontecer. A gente sempre tem o limite de recursos orçamentários, então a gente tem que buscar outras formas de alavancar o plano da Mata Atlântica. Mas o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem um papel crucial aí e deve ser ocupado e deve ser atuante, porque é ele que vai poder ajudar a perpassar as gestões. Obrigada, Sandra. Vou convidar agora o Armin. Ainda nessa questão da percepção, do apoio, né, dos atores locais. Armin, por favor, nos fala qual a sua principal recomendação prática para ajudar na percepção das comunidades locais, da relação dos seus problemas com a mudança do clima e torná-las porta-vozes e promotores das mudanças necessárias para a sua adaptação. Tá, obrigado pela pergunta. Na verdade é o seguinte, a gente tem algumas experiências, né? Eu falei da pesquisa de percepção ambiental, né, que foi feita no Paraná, na verdade, naqueles 7 municípios, antes de iniciar a elaboração dos planos municipais. E claro que cada município é uma resposta diferente, mas a gente viu muito engajamento dos atores locais nas questões ambientais, e quando acrescentamos também a questão da mudança do clima, né, a gente viu muita experiência, um pouco como que o Marcel acabou de falar, né? Eles conhecem o território e percebem, né, os sinais da mudança do clima, e conseguem descrever isso muito bem, né, porque afeta a vida deles, tanto como agricultor. Quem que é mais afetado por mudança do clima que é um agricultor, né, que não tem recursos, não tem irrigação e tem que sobreviver com o que o tempo lhe oferece, né? Mas também o turismo e outros setores, né, que sofrem as mudanças que estão já se manifestando. O que é importante para engajá-los que no ABE a gente fala de sensibilização sobre a mudança do clima, que poderia ser ao mesmo tempo também já uma capacitação sobre os mecanismos como a mudança do clima se forma. Isso lá em São Paulo foi um passo a ser dado também com as comunidades, com os atores locais, né? Quando se iniciou essa discussão sobre mudança do clima numa palestra, né, numa capacitação até que bastante formal, e isso acabou desembocando numa reação, né, trazendo as experiências e as percepções, né? Uma questão é muito interessante, né, e importante de observar.
né? O Tiago falou um pouco sobre isso, né? Que, na verdade, as mulheres e os homens são afetados diferentemente pela mudança do clima, né? E a percepção deles também tende a ser diferente. Então, teremos que ter um olhar para diferenciar essas percepções dos homens e das mulheres. Nós vimos no Paraná, por exemplo, que as mulheres estavam muito... a percepção deles estava enxergando mais os sinais da mudança do clima, elas já estavam sabendo que isso afetaria a vida delas mais do que os homens estavam admitindo, né? E então a percepção por exemplo, do pessoal, a gente fez um outro exercício disso lá na região serrana do Rio de Janeiro, depois da catástrofe dos deslizamentos, né? E a percepção, novamente, das mulheres, né, dos riscos climáticos que se está exposto naquela região, né, os deslizamentos que soterravam as casas, então, era mais aguda do que dos homens. Inclusive, as soluções propostas, né, eram bem diferentes. Armin, você falou que a ABE segue um ciclo com passos. É possível aplicar apenas algumas partes desse ciclo utilizando de algumas ferramentas, por exemplo, para outros objetivos? Se possível, dar exemplos de como essa abordagem pode ser utilizada de forma complementar ou adaptada a outros contextos. Então, nós trouxemos aqui o exemplo dos planos municipais porque foi onde nós, como Projeto Mata Atlântica, mais avançamos e tínhamos mais exemplos para dar. Mas a ABE, ela, na verdade, se adapta a vários contextos, né? A questão de instrumentos de planejamento ou, então, de ordenamento territorial. Não sei se vocês lembram, o Martin falou um pouco da integração de ABE no plano de manejo da área de proteção ambiental Cananéia e Guaperuíbe, que está exatamente no Lago Mar São Paulo, e foi o nosso caso pioneiro, né? A Vivian falou da experiência de integrar a ABE dentro da avaliação da gestão, da eficiência da gestão das unidades de conservação do sistema SANGE, lá do ICMBio, né? Se pode usar isso nos planos de bacia, é muito apropriado, muito interessante, né? Também se pode, como foi feito em Duque de Caxias, subsidiar o plano diretor com ABE. E os formatos, eles podem ser escolhidos conforme a realidade permite, né? Que, por exemplo, no próprio manual dos formadores em ABE, que está saindo do forno agora fresquinho, né, nessa semana, se tem formatos de sensibilização de ABE, onde você utiliza em diferentes contextos pílulas daquele ciclo ABE para sensibilizar pessoas que depois vão utilizar o ciclo todo em instrumentos de planejamento, mas se pode imaginar um curso rápido de meio período que serve mais para abrir as mentes, né, do que para capacitar. Se pode pensar um ciclo de capacitação completo com todo o ciclo. Ele é bem maleável e bem flexível, né? Inclusive, se pode utilizar a nível um pouco mais macro, tipo no ZEE, também é possível de integrar ABE, né? Em planos que não são sobre a Mata Atlântica, mas sobre a mudança do clima, que São Paulo hoje está começando a elaborar planos de resiliência climática, que os municípios estão também cada vez mais sentindo que isso é importante. Então, é bem flexível e acho que vale a pena estudar tanto o material que o Tiago apresentou, a apostila do curso e o manual de formadores, ou então os posters também que estão disponíveis de forma online. Armin, muito obrigada por suas respostas, por esse momento de interação. Agora chegou a hora do nosso ping-pong, bate-bola. Bom, vocês podem escolher como chamar com quem participou da sessão de depoimentos.
Então, a nossa proposta agora é que eu faça uma pergunta, vou fazer inicialmente para o Fernando e para a Renata, tem uma para cada, e que vocês possam responder de forma muito objetiva. As perguntas para o Fernando e para a Renata, elas têm a mesma essência, que é propostas ou experiências concretas. Vou ler primeiro o ping-pong do Fernando. Fernando, você trouxe ótimas notícias sobre os novos planos aprovados. Você poderia comentar sobre um desses planos, destacando um elemento relevante do processo de elaboração que tenha considerado a BE e tenha gerado propostas concretas para melhorar a vida das pessoas? Fernando? Eu não sei se o Fernando continua conosco, porque ele tinha informado no chat que ele estava com a conexão instável. Estava tendo problemas de conexão. Tá bom, Renata, se você consegue, você fica à vontade para responder essa questão? Eu acredito que o Fernando seria a pessoa mais indicada, porque ele acompanhou a ponta, né? E aqui no estado a gente ainda não tem o resultado completo de todas as ações propostas, inclusive, né, destacando as medidas ABE. Ok. Tem um outro que é de resposta concreta que você pode avaliar. Sim. Você vê exemplos concretos de como incentivar e viabilizar a consideração de ABE em planos de manejos? Pode citar outras formas de integrar outros instrumentos de planejamento e ordenamento territorial com instrumentos econômicos e mecanismos financeiros? Então, de forma concreta, a gente tem um curso para ser lançado agora em janeiro e fevereiro de 2021, e nele a gente já vai estar trabalhando a elaboração de planos de manejo com a metodologia ABE. Então, esse curso ele vai ser aberto inicialmente para os 92 municípios do estado, mas posteriormente a capacitação, né, vai ficar disponível no YouTube aí do INEA e da SEAS. Eu também estou com um pouco de instabilidade, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ouvimos sim, Renata. Obrigada, então, pela sua participação. Bom, agora o ping-pong com Gisele e Fernando. Pode ser? Gisele e Fernando, vocês estão por aí? Estamos sim. Oi, tudo bem? Estamos sim. Bom, a primeira pergunta, como os conceitos e a abordagem complexa como a ABE foi recebido pelos agentes públicos dessas localidades? Olha, é interessante essa pergunta, porque realmente é desafiador discutir temas como a BE em processos com os gestores públicos ou com a sociedade local. Eles foram recebidos inicialmente com um pouco de estranheza, dado que os conceitos são novos, né? Algo que tem que ser muito discutido com a sociedade de forma que as pessoas efetivamente entendam, mas depois de entendido, ele é bastante desafiador, porque é um processo, o processo de diálogo aumenta progressivamente com o entendimento. Os gestores públicos, eles ficam um pouco mais preocupados efetivamente com a forma de utilização da utilização a nível da esfera da administração pública, como planos e programas podem ser implementados a partir daí. Mas é uma comparação muito interessante quando você pensa em obras de engenharia versus iniciativas da EBE. Quando você coloca isso na mesa, fica um pouco mais fácil de discutir. Quer dizer, se tem um desmoronamento, um possível desmoronamento, se tem uma história de desmoronamento, se tem uma história de alguma degradação ambiental, você propõe algo baseado em EBE, fica mais fácil de você discutir um tema complexo como esse. Ok, obrigada. Alguma complementação? Não sei se a Gisele está no ar, mas da minha parte é isso. Não, eu ia falar que, na verdade, a princípio, o que a gente percebeu é que a hora que as pessoas, né, que começou a discussão, as pessoas entenderam os cenários e que nas discussões esses participantes começaram a resgatar das suas próprias memórias, das suas próprias histórias, potenciais alterações na região já ocorrendo, que já estão ocorrendo devido à questão climática, ficou muito mais fácil
as pessoas entenderem a necessidade do plano, a importância dessas ações, né, nessa visão de futuro, né? Então, às vezes, no primeiro momento, né, quando se mostra um cenário, as pessoas acham aquilo muito distante, ou às vezes não percebem que, às vezes, determinados acontecimentos já estão relacionados com as mudanças climáticas, né? E na hora que a gente trazia essa informação, essa discussão para mais perto da realidade de eventos que estavam ocorrendo ali, o que tinham acontecido recentemente, as pessoas passaram a pensar de outra forma e valorizar mais as discussões e a importância do projeto do PMMA em cada região. Só isso para complementar. Obrigada. Obrigada, Fernanda e Gisele. Bom, agora é a última participação no nosso ping-pong para o Marcel. Marcel, está com a gente? Sim, sim. Poderia dar dicas concretas de como fazer essa construção com a complementariedade das visões da ciência e da comunidade local em relação aos riscos climáticos? Algumas dicas de ferramentas de comunicação ou de gestão de conflitos, mediação de conflitos, são bem-vindas. É simples, mas não é simples. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é a gente estar aberto para essa percepção que a comunidade é o ator que mais entende do seu território. Eu acho que esse é o marco zero. Então, nesses estudos, todos os estudos de projeção de mudança do clima depende do entendimento, digamos assim, do que é esse marco zero. Eu vou começar a analisar a mudança do clima em relação a quê? Em relação a um território. Eu tenho a minha faceta científica que vai fazer toda a modelagem do que vai acontecer com o clima para o futuro, mas essa faceta científica não me dá o retrato do meu território. Não adianta só eu saber o que vai acontecer com o clima se eu não sei o que está acontecendo no meu território. Eu acho que o primeiro ponto é esse, que quem domina uma visão do território é quem vive no território. Então, esse é um ponto inicial, porque não adianta eu falar, nessa área aqui vai chover 10% a mais. Mas e aí, esse território é ocupado, não é ocupado? Tem perspectivas de se implantar, de desmatamento nessa área? Não tem? Então, tem que entender esse território. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é um ponto bem concreto. Quem entende o território é quem vive no local. Eu acho que isso tem que ficar claro, inclusive, nessa discussão do marco científico das questões, né? O outro ponto é reconhecer que esses técnicos consigam reconhecer essa propriedade ou essa primazia da comunidade em falar do seu território. Em muitos estudos, você vê os técnicos se apropriando dessa leitura sem ouvir esse cidadão que é quem vive ali o dia inteiro, né? Então, eu acho que esse é um segundo ponto. A gente trabalhou muito com diálogo, a gente não usou mecanismos específicos de como gestar conflitos, a gente abriu muito diálogo, né? E sendo bem franco no diálogo, olha só, essa comunidade entende do seu problema e merece ser ouvida. Eu acho que depende um pouco dessa sensibilidade também, né? Mas eu acho que, não sei se eu consegui responder aí os anseios da pergunta. O desafio do ping-pong é grande, né? Responder em tempo curto, mas obrigada de qualquer forma, Marcel. Bom, agora todos e todas, gostaria de agradecer a presença de cada um que esteve e que contribuiu, tanto no locus, né, no lugar de palestrante, dos depoimentos, ou de participante, né, dessa plenária que está bem rica e diversa nossa. Então, eu queria agradecer a participação de todos e convidá-los para um pequeno intervalo de agora até às 16 horas, que é quando começa a sessão 3, mas a gente trouxe, para quem tiver interesse, um bônus. Durante o intervalo, a gente vai fazer a projeção de um vídeo, deixa eu fazer a leitura aqui, é um vídeo de 4 minutos sobre o intercâmbio técnico entre gestores municipais do Paraná e do Rio de Janeiro para discutir a inclusão do ABE e mudança do clima nos planos municipais de Mata Atlântica. Então, é uma oferta, né? Fica à vontade quem quiser fazer o seu intervalo e, enfim, tomar uma água, um café, comer um pão de queijo, se for o caso. E também quem quiser desfrutar um pouco desse vídeo que a gente vai projetar agora. E às 16 horas, a gente volta
para a nossa sessão 3, sessão temática 3, com o tema implementação de medidas de ABE e com esse conjunto aí de temas inspiradores e motivadores do diálogo e dessa construção e compartilhamento de conhecimento do dia de hoje. Então, um bom intervalo, a gente volta às 16 horas e vamos projetar o vídeo aí no YouTube para quem tiver interesse, tá bom? Até já, pessoal. Esse plano ele passa a ter uma conotação um pouco mais importante, porque a gente começa a incluir as mudanças climáticas, os adventos de mudanças climáticas, e dentre esses adventos se considera a própria capacidade adaptativa dos ecossistemas como uma forma de usar a própria Mata Atlântica e suas funções para poder desempenhar os trabalhos que possam não só mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ou até mesmo produzir questões positivas para obter um equilíbrio mais dinâmico. Se alguém tinha dúvida que o aquecimento global seria um mito, hoje estamos vivendo e vivenciando isso, e não digo só nas cidades que cresceram desordenadamente ou só pensaram no progresso. Eu digo isso por ser prefeito de uma cidade onde a preservação ela é permanente, e mesmo assim estamos sofrendo com o aquecimento global periodicamente. Então é uma preocupação minha, é uma preocupação de todos que aqui estão, se desenvolver sustentavelmente. O principal, justamente, são as mudanças climáticas. E é isso que a gente tem que estar batendo, tem que estar tocando nesse ponto o tempo todo. As pessoas que entendem, que são voltadas para isso, tem que estar focado. Vários benefícios, né? Ele pode em si delimitar novas áreas de conservação, mas também de recuperação. Isso pode inclusive atrair novos investimentos para ele e melhorar a qualidade do ambiente em geral, mas também trazer benefícios como eu foco nesses PMMAs aqui, que é como se adaptar às mudanças do clima com foco nos ecossistemas. Novas coisas que eu não entendia, eu não sabia, e que agora a gente vai buscar para ver como que a gente pode aplicar isso lá na região. Achei assim muito válida, porque realmente muita coisa que eu não tinha visto, assim, que eu não tinha conhecimento para essa área costeira, eu vi aqui hoje. Coisa que nem tinha parado para pensar, que é essa interligação de unidades de conservações, né? Isso achei bem bacana e pode ser feito lá, que nós temos áreas com potencial para isso, né? Foi uma grande oportunidade. Né? Desenvolver o município, né, de forma sustentável. Eu acho que esse é o maior objetivo, né? É conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. As ferramentas, os dados levantados nesse projeto, com certeza vão ajudar e muito para que possamos traçar ainda mais desenhar nossos objetivos e para impactar de forma positiva a vida dos humanos que